Deuteronômio capítulo 12. Pode sentar, irmãos. Nós vamos fazer uma leitura desse texto, porque o que acontece é que nós temos pouco tempo, talvez reuniões quando estamos aqui, e tem tantas coisas, verdades que eu quero passar para os irmãos. Eu vou pedir para o irmão aplaudir Jesus para mim, depois eu explico por quê. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse aplauso é glória a Deus. Tá bom. Tá bom. É só porque o Adalberto veio no culto hoje, eu quero louvar a Deus junto com ele. Depois de uma semana, ele e a esposa apareceram na reunião. Eu quero aplaudir Jesus. Esse converte, rapaz. Deuteronômio capítulo 12. Eu tenho uma preocupação profética no coração e quero, por não termos esse tempo devido a uma outra verdade durante esse período, mas eu sinto no meu coração aquele mover profético, palpitar em relação a esse texto já há algum tempo. Deuteronômio capítulo 12, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma leitura, um após o outro, responsiva de um irmão lendo 2 versículos, e nós vamos ler só o texto, e eu sei que você é uma pessoa dedicada e que talvez em casa você vai passar um tempo e ler mais uma vez, 2 vezes, até deixar que a sua mente fique permeada, é o termo que usamos lá na matéria, envolvida com esse texto. Então, leiamos. Eu vou começar lendo 2 versículos e cada irmão vai ficar de pé para não atropelar o outro. Antes de eu acabar, o próximo irmão que vai ler os 2 outros versículos seguintes, fica de pé e assim nós vamos olhando e não vamos levantar 2 simultaneamente. Capítulo 12 de Deuteronômio. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra, que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuir de todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Eu quero que você faça essa leitura em casa, a sós com Deus. Eu peço para você fazer isso, porque o que eu entendo aqui é que haveria um lugar que Deus iria escolher na nação que Ele estava introduzindo o seu povo Israel, e que nesse lugar todas as coisas fossem direcionadas a Ele. O versículo 8 diz: não procederás em nada segundo estão fazendo aqui, cada qual tudo o que bem lhe parece. Deus tem um modo, Deus tem um jeito, Deus tem uma razão, Deus tem a soberania, e nós precisamos de aprender a obedecer o Senhor. E creio eu, aqui fala de oferta, de dedicação, tudo deveria ser conduzido àquele lugar, para que não houvesse desvio, para que não houvesse um culto diferenciado, coisas acontecessem que não fosse do agrado de Deus. Tudo devia ser dirigido para aquele lugar que Ele escolheu. Esse lugar é repetido pelo menos 6 vezes, 7 vezes no texto, o lugar que teu Deus escolheu. E eu queria dizer aos irmãos hoje de manhã, com toda a inteireza do meu coração, que Deus tem escolhido esse lugar Vinho Novo, para nele nós servirmos ao Senhor. O lugar que Ele escolheu para a nossa família, para não fazermos como fazem os outros, que faz cada um aquilo que quer, nossas ofertas, nossos dízimos, a nossa dedicação, a nossa consagração, o nosso tratamento com o sacerdote, com levitas.
Deus tem escolhido este lugar. E nós devemos ser gratos a Deus pelo vinho novo. Nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que Deus fez aqui. Por que eu digo isso hoje? Porque diante de tudo aquilo que eu estou vendo, a tendência do coração humano é o individualismo, é fazer como ele quer, é andar desde Adão. O homem quer andar como ele quer. Não faça isso, querido, em o nome de Jesus. Congregue, estejam juntos, porque aquilo que Deus quis fazer aqui, eu entendo há 20 anos atrás, Deus quer fazer ainda no nosso meio. E é preciso que haja esta integração, esta unidade naquele lugar que Ele tem escolhido para cada um de nós. Que aconteça muitos outros lugares, muitos, em nome de Jesus eu estou dizendo. Nordeste, Norte, Sul, Índia, mas nós temos um lugar que Deus nos deu. E esse lugar é chamado Vinho Novo, e nós temos que ter esta unidade no nosso meio, no nome de Jesus. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, e que nós não possamos andar por aí desferindo golpe nos ares, fazendo aquilo que nós queremos, aquilo que achamos, mas aquilo que Deus pensa, juntos, porque juntos, se alguém andar errado, o outro vai ajudar, vai corrigir, e nós vamos voltar ao Senhor em nome de Jesus. Então, eu quero que você leia esse texto na sua casa e tire as lições preciosas que Deus tem para ti aqui. Amém? Quantos estavam na reunião de ontem à noite? Levanta a mão para mim, deixa a mão levantada bem alta para mim, por favor. Quantos que estavam? Eu preciso pela intensidade de informações que houve ontem à noite, eu preciso de fazer alguns ajustes, para nós não esquecermos daquilo que Deus está querendo deixar conosco durante esse período, e que nós nunca mais sejamos os mesmos, é minha oração no nome de Jesus, amém? Ok, queridos? Aleluia. Aconteceu no dia 3 de abril, uma grande passeata chamada a Passeata de Ouro, onde 22 múmias foram transportadas 5 quilômetros para um outro museu, e isso está muito relacionado com a igreja, porque isso acontece entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Por que acontece isso exatamente nessa data, Páscoa? O que é Páscoa? Diga comigo, saída do Egito. E exatamente quando o cristianismo, o judaísmo, comemoram a saída do Egito, do povo do Egito, a nossa saída do Egito, o Egito faz uma passeata e diz, terra venha para mim. Enquanto todos deveriam sair do Egito, que é a Páscoa, saída do Egito, do povo de Deus do Egito, o Egito faz um mega evento e convida todas as nações a irem para o Egito. E a dizer que ali está o Deus Sol, que ali está o Deus que vai iluminar toda a terra, e que toda essa verdade de Deus está no Egito. Filhos dos homens com filhos de Deus que coabitaram e nasceram extraterrestres, homens e mulheres que se tornaram deuses, além de faraós, se tornaram deuses. E no meio de tudo isso, naquela passeata de 22 carros, 18 carros, homens, 4 mulheres. E no meio dessas 4 mulheres, tem a principal delas, que foi a primeira egípcia a se tornar um faraó no Egito, a mãe de Moisés. Eu não sei como é que eu estou, eu digo para vocês que, por mais que eu queira pensar, que eu queira imaginar, que eu queira viver esse momento, eu estou um pouco abalado, como Daniel ficou abalado quando teve a visão. As coisas são tão claras, tão evidentes, que não tem jeito de você tratar com o assunto, a não ser tocar na arca e dizer, Jesus está voltando. Esses deuses que são, e eu usei a palavra ressurreto, que não usa isso no nome do Senhor Jesus, está errado. Esses deuses que são trazidos de volta, que vão operar no período da tribulação, múmias de 3.600 anos atrás. Moisés rejeita isso há 3.600 anos atrás.
E eu fico pensando todo momento, como é que ele viu essa glória? Como é que ele pôde imaginar isso ao rejeitar ser filho da filha de Faraó? E eu quero passar rapidamente sobre isso de novo. A mulher que assume, que casa com Tutamés II, a mãe de Moisés, com o pai adotivo de Moisés, Tutamés II, eles é que tira Moisés das águas, aquela mulher, ela vai tornar-se egípcia, a primeira faraó, e é importante você entender que essa mulher foi terrível, em sabedoria, em poder, em graça humana. Ela foi uma mulher muito poderosa, ela vestia roupa de homem, ela usava barba, porque o faraó tinha que usar barba, porque a barba trazia um respeito, uma diedade, uma divindade dentro dos faraós, e ela punha barba, e ela usava calça, ela se fez de tudo para tomar o lugar. Agora eu quero que você entenda isso, e é essa coisa que eu quero alinhar com ontem. Tutamés III, que deveria ser o substituto de Tutamés II, é um filho de Tutamés II, Tutamés III. Esse Tutamés III não é filho da esposa. Ele não é filho dela. Ele é filho de Tutamés, com uma empregada, com uma funcionária, com uma mulher, não foi segundo casamento. Ele teve simplesmente Tutamés III. E quando morre Tutamés II, que ocupa o trono, Tutamés III, por ser filho de uma outra mulher, a mãe não aceita. Essa mãe, como é que fala o termo aí que é usado no termo? Enteada. Ela não aceita o enteado. E como ele era uma criança ainda que não tinha domínio, ela então ocupa o lugar. E é isso que você precisa de entender. Então ela fica no poder e ela assume o lugar de Tutamés III, por ser uma criança, por não ter aquela habilidade política, por não ter aquela habilidade religiosa. A mulher, então, esposa de Tutamés II, que agora morre, toma o lugar do filho, do marido. Então Tutamés III é filho de Tutamés II, com uma outra mulher que não é a mãe. Aí está a rainha, nome aí, como é que é, André? Essa é a mãe de Moisés. Essa que tirou Moisés das águas. E então, aí Tutamés II, que é o marido dela, e Tutamés III, que é o enteado. E ela não deixa o enteado governar. E ela toma o lugar, se faz, e sobe, e constrói, junto com o marido, já estava construindo para ela um templo chamado de Deus Sol, que é aquele Deus que está na frente da passeata lá, aquela luz, em que todas as crianças começam o filme, as crianças, aquela reportagem, das crianças do Egito, todas correndo na direção do sol e dedicando o seu incenso, a sua oferta ao Deus Sol. Que é esse o convite do Egito hoje. Aqui estão os deuses verdadeiros de toda a terra. Venha cultuar os verdadeiros deuses. Essa é a mensagem do presidente do Egito. E então ela não aceita que esse filho ocupe o lugar, fica no lugar do filho. É isso que eu quero que vocês entendam por amor a Jesus. Com a morte desta mulher, quem seria o sucessor no trono? Quem? Você acha que ela ia colocar o enteado? Nunca. Quem ela colocaria? Moisés, que era o filho. Essa é a única lógica que eu quero que você entenda. Ela nunca deixaria Tutamés III, porque ela já não deixara ele governar antes. Ela já tinha ocupado o lugar dele. E agora, com a morte dela, o que ela faria? Porque ela se esconde no templo, no final da sua vida. E é nesse período que ele toma o exército, que ele passa à frente do exército, Tutamés III, e vem então ocupar o lugar da madrasta, da mãe, no sentido mãe, esposa do pai dele.
E ela ocupa ele ocupa o lugar, e então Tutamés III vai entrar nesse governo 18º da dinastia, da família Tutamés. Mas esse lugar era garantido de Moisés. E quando a Bíblia diz a mim, e ela deixa claro, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios deste mundo. Que prazeres transitórios? Reinar sobre o Egito. Ele não quis reinar, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. O que significava? E é isso que está me impressionando, irmãos. O que significava ser filho da filha de Faraó? Significava ser Faraó. Mas não havia uma linhagem clara, não havia uma substituição clara. Mas Moisés sabia que existia. Eu não quero ser o próximo Faraó. Eu não quero ter uma herança dos meus pais. Eu prefiro ser pisado com o povo de Deus. Então, meus irmãos, eu vi naquele dia parte da Escritura se cumprindo, e eu não estou lendo mais história quando leio essa passagem, daquilo que pela fé Moisés decidiu. Vale a pena crer em Jesus. Vale a pena esperar em Jesus. Os obreiros não entendem o que é padecer, eles querem conforto. Eles querem reconhecimento. Moisés não buscou reconhecimento, não buscou apoio, não buscou ajuda. Ele quis, eu prefiro ser maltratado. Porque esse termo está fora do cristianismo. Agora é comprar carrão, agora é viver bem, agora é ter seus dias alegres, agora é não passar problema na ribeirinha, é ter o que comer, é ter o que vestir, é ter segurança. E houve uma outra colocação. Então eu entendo que Moisés viu profeticamente um trono e ele não quis o trono. Amém? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu discuti isso com o Tiago bateu muito nisso. Por isso a gente precisa entender todas essas. É por isso que eu estou toda hora mascando, comendo. O que tem mais, Senhor? O que tem mais? Eu quero ver o que o Senhor está mostrando. Abra os meus olhos, abra o meu entendimento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Moisés sabia o que ele era proposto como filho da filha de Faraó? Sabia. Creio. Outra pergunta. Então por que ele não fica no lugar de Faraó e toma a seguinte decisão? Eu vou ficar do jeitinho que estou? Pela providência de Deus, eu sou filho da filha de Faraó? Vou assumir o poder? Amém? Quando eu assumir o poder, o que eu vou fazer? Liberar o povo. Então eu fico no governo, assumo a posição de Faraó e digo para o povo hebreu: vá para a terra. Numa boa, porque agora eu sou o Faraó e eu garanto a saída de vocês. Concordam comigo ou não? Concordam comigo? Por que ele não fez isso? Por que a igreja do século XX, para servir a Deus, tem que fazer medicina? Tem que fazer engenharia? Tem que ter uma empresa? Do jeito deles. Está vendo por que eu li o texto? Eu vou fazer isso porque eu vou ajudar a Deus. Ouça, igreja. Ouçam, filhos de Deus. Ouça, obreiros que têm um chamado. Não é do teu jeito. Não é como a tua cabeça pequenininha pensa. É como Deus quer. Se Ele faz isso, não teria 10 milagres no Egito. A terra hoje não teria conhecimento de que há um Deus nos céus e há um Deus sobre a terra, que ninguém muda, que ninguém pode com Ele. Agindo eu, quem impedirá? Se Ele tivesse feito do jeito dele, na lógica dele, o que existe dentro do coração da igreja do século XX? É uma lógica. É uma razão que funciona. É aquilo que parece correto aos nossos olhos. Pois eu vou te dizer, e eu quero que esta igreja aprenda o que Deus quer nos mostrar.
Escolha um monte, Ló, porque eu quero cumprir com o propósito de Deus, e se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Não me importa se pedras, se montes, se solidão, se sozinho, mas eu vou cumprir o plano de Deus. Não é do teu jeito com a tua empresa, ganhando dinheiro e pensando que você vai... Deus não precisa de nada teu, nada. Eu estou irritado. Porque a igreja do século XX acha que a sua habilidade, a sua capacidade... Quando chegou a hora final do chamado de Moisés, ele dizia: eu não posso, eu sou gago. É do jeito que ele quer. É homens analfabetos, é homens iletrados, é homens incultos, é homens incapazes. Basta eles tomarem uma decisão e confiar no Senhor. Não precisa daquilo que você tem, não. Nunca precisou. Ele é dono da prata e do ouro. Tudo que tem no universo foi Ele que fez pela palavra. Mas parece que algumas pessoazinhas querem seguir a Deus como eles querem. Dirigido pelas mulheres. Minha mulher não quer, larga. Deixa. Se ela quiser, ela siga depois. Se não seguir, não importa, vai. Dizem que Paulo fez isso. Mas hoje é um tal que Deus que tem que falar com a mulher, e a mulher não fala com ela nunca, porque depois da cozinha azulejada, depois da cozinha não sei o quê, ela quer elevador, depois do elevador ela quer não sei o quê, não quer não sei o quê, e o cara nunca vai. O cara nunca vai. Porque Deus entregou o governo nas mãos dos homens, mas os homens não querem governar. Primeiro eles têm que ouvir a palavra. De quem? A palavra de quem? Hatshepsut. Tem que ouvir primeiro a palavra de Hatshepsut. Até barba ela colocou. Você está brincando, meu irmão? Você não conhece a história de Adão, de Abraão? Você não conhece a história de Moisés? Eu fico pensando que esse Moisés... Sabe de uma das coisas que nós discutimos ontem à noite? Eu fui para o quarto e eu estava baqueado com o Socorro. Eu quero abraçar sua filha, quero abraçar seu genro. Eu amo aquele casal. Mas eu não tinha forças ontem. Eu estou, entende? Quando eu entro nessa palavra, eu estou perplexo da igreja não acordar, não se... Entende? A inércia da igreja. Eu estou chocado. As coisas estão aí. Se cumprem aquele que confia no Senhor. Então Moisés... Eu fico pensando, a mulher de Moisés, Zípora, não deixou preparar os 2 filhos. Depois de tudo que esse homem fez, ele não pôde entrar na Terra Santa. E você está pensando que você vai entrar no céu de qualquer maneira, meu irmão? Este homem não pôde pisar na terra que emana leite e céu. A Gemima ficou furiosa, porque ela fica... E ela disse, mas Deus não podia dar um jeitinho, depois dele fazer tudo o que ele fez, de negar tudo, de ser maltratado como ele foi, de ser pisado pela nação. Deus disse para ele, você errou, você não vai entrar na terra. Você está pensando que você vai entrar na terra de qualquer maneira, querido? Fazendo o que você quer, vindo na igreja o dia que você quer, abandonando o altar de Deus, porque a igreja existe hoje. E isso eu falei para o Tiago, está nas mãos dele, mostrar para a igreja que ela não existe por sua causa. Ela não existe para falar o que você quer, para ter o banco que você quer, para ter o ar-condicionado que você quer. Ela existe para a glória de Deus. Tira a França do meu meio. Tira o homem. Tira o existencialismo, tira o humanismo. Cristo Jesus é o centro. Ainda que seja no Coliseu Romano, ainda que seja nas catacumbas de Roma, porque está vindo, está vindo. E eu vou mostrar isso agora. Então, queridos, tudo isso está acontecendo na nossa frente, e a igreja está ainda de festa em festa, de celebração em celebração, ignorando tudo aquilo que está acontecendo. Tudo isso aconteceu dia 3 de abril, em que o Egito faz um convite para todo mundo voltar para os seus deuses, para as suas catacumbas, para os seus mausoléus que foi feito agora, que já tinha outrora. Mateus capítulo 24. Nesta mesma época, nesses meios inter e dentro, meios
da Páscoa, algo de extraordinário acontece em Israel. Relógio de Deus, povo que Deus tirou do Egito, povo de Abraão, povo de Davi, povo que rejeitou o Messias. Mateus capítulo 24. E todos esses deuses que foram liberados durante a construção dos carros e a preparação daquilo que ia acontecer no Egito, 3 coisas aconteceram catastróficas no Egito. Porque existe uma coisa emblemática que não pode se tocar naquelas múmias. Por causa da divindade de cada uma delas. E elas, no Monte das Oliveiras, Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximou dele os discípulos em particular e lhe pediram: diz-nos, quando sucederão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Consumação dos séculos, repita comigo. E ele lhes respondeu: vede. E Jesus respondeu: vede, que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Coreia contra Estados Unidos, China contra isso, O mundo árabe todo estava lá no Egito, com o rei do Egito. Vede que ninguém vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu vi isso há poucos dias. Deus me deu a graça de conhecer a Etiópia. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Diga: princípio das dores. A igreja não está preparada para dores. A igreja foi preparada para milagres, foi preparada para solucionar o problema deles. A igreja está passando a mão sobre, psicologicamente, ela está, tratando da hemorragia espiritual de algumas pessoas. Princípio das dores, as dores vão chegar. Então sereis atribulado. Está prometendo para a igreja. E vos matarão. Sereis odiado de... A igreja não está preparada para ser odiada. Todos nós trazemos uma capa dolosos, tem que falar que é bonito. Se não for bonito, arranca o nariz, arranca a orelha, espicha a testa, põe trem nos dentes, mas tem que ficar bonito. E as pessoas têm que falar. Tem que tratar do ego. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Você trabalha, você vai ser mandado embora. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Dentro da igreja. Neste período, vinho novo. E essa é a minha responsabilidade como cabeça branca. Muitos hão de se escandalizar. Vão ficar em casa, não vão enfrentar a Covid, não vão enfrentar, vão ficar com medo. Porque eles não conhecem a Deus. Porque eles não podem confiar naquilo que não conhecem. Quando você vai ultrapassar uma ponte e você vê que ela está meia feia, o que você faz? Você para o carro, dá uma caminhada sobre a ponte, não, ela é segura. Então depois que você vê, você passa ou não passa. Primeiro você tem que ter confiança, você tem que conhecer. Como esta igreja,
ainda não conhece a Deus para confiar que Ele livra de tudo, que Ele salva de tudo, que Ele liberta, como foi no Egito, muitos se escandalizarão. Muitos vão apegar a lei que os pais de Moisés não apegaram. Eles desobedeceram a ordem de Faraó de matar as crianças. E então, Faraó, agora Moisés vai viver como um desobediente daquilo que a igreja do século XX diz. Não, tem que obedecer à autoridade. Não é obedecer à autoridade, é satisfazer o ego dela, de ficar em casa sentado no sofá e não congregar, como diz Deuteronômio capítulo 12. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Deus, por amor a Jesus, esse pouquinho que vai ficar te amando, me coloca no meio deles. Você consegue orar assim, meu irmão? E por se multiplicar a iniquidade, se esfriará de quase todos. Me coloca naquele pouquinho que vai ficar te amando e que vai estar disposto a morrer por amor assim. Aquele, porém, que perseverar até o fim. Essa igreja não quer perseverança. Só vem no culto o dia que quer. Esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino, que não é evangelho da graça, até os confins da terra. E assim virá o dia do Senhor. Mas o tempo se cumpre. Os dias se aproximam. Aquilo que a Escritura me prevenia, aquilo que ela me alertava, eu posso agora com os meus olhos olhar e ver. E eu falei para o Tiago, estou falando para a igreja nesta manhã, eu não posso mais levar a vida cristã que eu estava levando. A verdade se cumpre. Chegou a hora. Jesus está voltando. Glória a Deus. E eu vou ser sincero com os irmãos, eu vim cá para isso. E eu não diria para muitos aqui, glória a Deus. Mas se você aceitar a advertência, isso aconteceu na Páscoa, você não sabia até hoje. Porque o ladrão virá e você não vai saber que ele veio. Você está levando a sua vida normal. Passarão os céus e a terra, mas esse livro não passará. Se você não acreditava em mim, se você não acreditava na Escritura, está aí. Ele está mostrando. As coisas estão acontecendo. Qual foi a minha oração que eu gostaria que fosse a sua oração hoje, de manhã? Deus, eu sei de uma parábola que tem 5 virgens. Eu não consigo entender ainda os músicos desta igreja. Algo que Deus tentou fazer aqui na área da música. E todos adulteraram, fizeram o que quiseram fazer com o púlpito da igreja, saíram. E hoje há uma geração que ainda está brigando ainda na área do louvor, que tem dia para tocar. Eu fiquei ontem à noite estarrecido contigo, de não ver você lá na frente. Deus, não, porque não era ordem sua, não era noite sua. Enquanto vocês estiverem assim, vocês não estarão preparados, Jaime. Você está me entendendo, Fernanda? Chegou o dia, chegou a hora que eu não quero saber mais de escala. Eu preciso de adorá-lo. Preciso. Me coloca entre esses pouquinhos que vão ficar. Me deixe ali. Me ensine a perseverar, Senhor. E ontem à noite, quando eu pensava numa série de textos, eu lembrei das 10 virgens. E eu vou terminar com as 10 virgens hoje de manhã. 5 entraram, 5 não entraram. Quero falar aos pastores, que muitos vão dizer naquele dia, eu fui pastor, eu fiz isso e aquilo. E Deus vai dizer, sai de perto de mim, porque não conheço vocês. Eu vou te dizer que 5 virgens entraram. E elas não deram azeite para 5 que não tinham. E você, na sua justiça, na igreja do século XX, você acha que elas tinham que parar e dar por mão um pouquinho de azeite. Elas não deram.
Ontem você ouviu ao alto e bom som. A tua fé só tem um jeito de justificar que ela é verdadeira. Quando ela dá fruto. Enquanto a tua fé não der fruto, ela não é a fé que procede de Deus. Teu pai não vai te levar para o céu, tua mãe não vai te levar para o céu, tua mulher não vai te levar para o céu. É algo individual. É uma decisão sua. E essa decisão, se não trouxer frutos, se não houver obras, você não vai subir. Se não houver azeite que te mantém quente, aceso, essa inércia que você vive nela, vai te levar, e você foi avisado para o inferno. As coisas, os fatos são reais, não precisa mais de explicação. Se você quer servir a Deus, mas não quer sofrer, você vai ficar. A sua vontade de servir a Deus não vai te ajudar. Porque isso não são frutos. Se você ainda pensa que a igreja tem que servir você, eu estou com isso travado dentro do meu coração. Vinho novo não é resposta para ninguém ir para o campo de missões. Nós vamos ajudar alguns, mas nós não somos responsáveis pela sua decisão. A sua fé tem que te levar. O seu crer tem que te levar para os confins da terra para pregar o evangelho. Agora, se você quer viver no trono até que você seja rei, se você quer exigir um reconhecimento, esse lugar não te dá isso. Porque Moisés morreu sem reconhecimento e sem entrar na terra, pelo povo que ele foi servir. E foi o próprio povo que o deixou fora da terra. O que você está esperando, meu irmão? O que você está esperando? Você está esperando construir sua casa, você está construindo uma base financeira para depois servir a Jesus. Você vai com tudo que você tem para o inferno. Estou te dizendo, porque aonde está o teu coração, aí está o reino seu. É aonde você gasta tempo, é aonde você dedica a sua vida. É para o seu eu, é para a sua família, é para a construção deste século. Por isso que a igreja começa vendendo tudo o que tinha para servir Jesus. Chegou o tempo da verdade. Chegou o tempo de Deus restaurar aqueles que vão subir. E serão muito poucos. Porque esses fatos estão acontecendo, você nem está sabendo. E se sabe, não se importou. Isto são profecias cumprindo em nossos dias. E eu quero ver agora a carreata de Jesus sendo aclamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu quero ver. E para cumprir esse texto eu preciso de estar lá para ver Moisés, que preferiu ser maltratado e disse: eu não quero aquilo que vocês, a herança de vocês. Eu estou buscando uma outra herança, uma outra pátria. Quando quiseram ungir Jesus rei, como queria transformá-lo no Messias, diz: o meu reino não é desse mundo. Você quer construir um reino aqui? Você quer ter segurança financeira para depois servir Jesus? Você vai ficar. Comece a servir hoje e agora. Comece a frutificar. Porque a trombeta já está sendo tocada por Jesus. Você não precisa acreditar em mim. Mas eu tenho uma responsabilidade. E quando Deus me mostrou tudo isso, eu corri para cá e falei para o Tiago: eu preciso de ir a Belém. Eu tenho uma responsabilidade. E eu cumpri e vou embora 4 da tarde hoje. Quando o Tiago me entregou a oferta ontem à noite, eu vou dizer para vocês de todo o meu coração. Eu disse: Tiago, eu não quero oferta. Eu não vim cá buscar dinheiro. Eu quero que Deus tire o meu coração de tudo que você pode pensar. E eu só quero uma coisa. Não permita, Deus, que esses ruídos, que esses barulhos aconteçam. E os meus ouvidos não ouçam e os meus olhos não vejam. Eu quero estar preparado. Deus, eu quero entender que a tua casa é o lugar onde eu posso te servir, onde eu posso te amar. E não um lugar de benefício próprio. Que tem que tocar para mim, que eu tenho que gostar, que o pastor tem que pregar o que eu gosto. Um bando de pessoas feridas.
Eu já aprendi há muito tempo que todo ferido suja os outros. Se você aproximar do ferido, ele te suja. Você tem que aproximar perto de pessoas, sabe, espirituais. Eu quero aproximar da Paula. Crianças, esses carnais, eles não vão entender isso nesses dias, Paulinho. Deus me ajude a filtrar todas as coisas, a perceber todas as coisas. Diga comigo: Senhor Jesus, ajude-me a comprar azeite, ajude-me a encher a minha candeia, Senhor. Eu quero estar pronto naquele dia quando o Senhor voltar. Deus, eu vejo os sinais acontecendo no Egito, aonde saiu o teu povo. Eu vejo os sinais acontecendo em Israel, a terra do Senhor. E a tua palavra diz que seriam como naqueles dias, o Senhor veio para que eram seus, e os seus não receberam. E a igreja está adormecida. Nesta manhã eu peço ao Senhor que acorde a tua casa, que tire a tua casa de festinhas, de celebrações, de brinquedos espirituais. Que o Senhor levante homens e mulheres que possam ir como Moisés, que confiaram no Senhor, que possam guardar aquilo que o Senhor tem, aquilo que é de melhor, aquilo que é formoso, como guardaram os pais de Moisés. Que não tenha medo de colocar a fé sobre as águas, porque o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Eu não tenho a fé de Moisés. Eu sou levado muitas vezes por ofertas, por abraços, por carinho. Na minha carência, às vezes eu tenho cedido. Fiel é a ferida feita por aquele que ama. E eu quero continuar sendo fiel à sua palavra, ainda que fira, que machuque. Acorda os teus. Como Pilatos, naquela manhã lavou as mãos, eu lavo as minhas hoje como aquele que começou tudo isso. Eu tenho avisado a tua igreja nesta manhã. Eu tenho mostrado a ela o que está acontecendo historicamente nesses dias contemporâneos. Os sinais são palpáveis, inteligíveis, harmoniosos com a sua palavra. Não há dúvida de que o Senhor está voltando. Até mesmo aquele do amor que ia se esfriar. Eu já orei. Guarda-me com esse calor de te servir, de te amar. Tire-me da estrutura e venha, Espírito Santo. O Senhor não pode pairar mais sobre as águas. O Senhor tem que mover as águas. E eu não oro pelos enfermos, eu não oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por eles e peço: perdoa-lhes, ó Deus. Perdoa o que fizeram, que tirou o ânimo, que tirou a coragem. E eu faço aquilo que o Senhor me ensinou a fazer. Antes de orar pela cura, eu oro pelo perdão dos seus pecados. Quando rejeitaram o Senhor, quando não deram aquilo que devia dar, quando fizeram do jeito de cada um deles, os perdoe. Perdoe a mim. Quando eu tentei fazer do meu jeito, quando eu usei a lógica, quando eu usei a razão. Tire minha lógica, minha sabedoria, minha razão. Eu estou orando com a mão sobre a sua palavra. E dai-me a sabedoria da simplicidade do teu Espírito, ouvidos que ouvem o teu Espírito, coração que entenda a sua palavra. Dai-me, Jesus. Tire, meus irmãos,
Eu não aceito o convite do Egito. Não são os meus deuses. Eu saí dali, Pai. Eu saí dali para uma terra que emana leite e mel. Terra da promessa do Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Espírito Santo, patrono Senhor, acorda o teu povo. Deus, no nome de Jesus, aquele cordão, aquele vínculo que gruda os teus filhos neste mundo, nas coisas dele, nos prazeres dele, nas propostas transitórias deste mundo. Tira os meus irmãos, tira meus irmãos, tira a mim desse caminho. Tira o medo daqueles que têm que entesourar para depois garantir o futuro. Que o futuro deles seja o reino do Senhor. Que o sonho deles seja nada de construção de prédios deste mundo, nada disso, mas que seja servir ao Senhor. Que aquele que começou a boa obra em Belém, no Vinho Novo, que ele possa completá-la nesses dias. Eu te entrego, ó Deus, o Tiago, eu te entrego o Fabiano, eu te entrego o Salim, eu te entrego o Márcio. Eu envio, ó Deus, o Tora para o Nordeste. Eu te entrego o André. Ajude-nos a sermos pisados, a sermos os últimos. Ajude-nos a permanecermos por amor a Ti, a fazermos por amor a Ti. Dai-me forças, Espírito, quando o Senhor me chamar, quando o Senhor me enviar. Eu tenho reclamado da minha velhice, mas eu quero confiar que o Senhor vai curar, que o Senhor vai salvar. O Senhor não permitiu que eu pegasse Covid em nenhum lugar que o Senhor me levou. Amém. Deus do Egito, Senhor Jeová, Messias de Israel, nosso Cristo, nosso Senhor ressurreto. Eles chegaram no nome do Senhor, eles chegaram na terra do Senhor, os substitutos falsos. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Céus se abram e deixe o nosso Jesus vir e reinar nesta terra. Filho de Davi, filho de Maria e José, Messias de Israel, venha o teu reino. Há muitos corações aqui que estão cheios de ódio. E tem ódio até do pastor quando ele prega, porque prega aquilo que eles não querem. Traga a operação do perdão, a compreensão do abandonar a amargura, e que eles ainda possam te servir nos últimos dias. Mas eu estou te pedindo, não deixa ninguém parado, não deixa ninguém infrutífero. Aumenta o nosso azeite, encha o nosso cálice,
que possamos dizer que Ele transborda. E nesta manhã, esta igreja que tem sentido dores com a partida do irmão Carlos, da NASA, do Sabá, do querido Sabá, que elas possam saber que eles serão parte daquela carruagem dos últimos dias. Tira, Deus, nossos olhos deste mundo, que não sejamos como os ímpios, que não têm esperança. Eu quero estar no carro deles. Eu não quero um sarcófago, Deus. Eu quero um túmulo vazio. No nome de Jesus. Eu quero orar por aqueles que têm um chamado e que têm atrasado esse chamado. O Senhor me tirou do lado de um carro de boi. O Senhor me levou diante de línguas que eu não falava. O Senhor abriu igrejas na Índia, em África. Eu não sabia entrar no avião. Eu não tinha uma igreja, eu não conhecia. Eu só sabia amar o Senhor. Há pessoas amarguradas porque esperam do povo, esperam de uma igreja aquilo que não podem, Pai. Leve-os, Pai, leve-os, no nome de Jesus. Nós liberamos cada um deles. Aquelas famílias que vão ficar, ó Deus, amarguradas, ressentidas, cuida delas. Mas que eles sejam fortes. E que eles ouçam nesta manhã: eu prefiro ser maltratado em algum lugar. Eu prefiro até passar necessidade, fome, nudez. Mas eu não quero os prazeres transitórios deste mundo. Eu não quero as suas promessas. Eu rejeito as suas carruagens de ouro. Porque eu creio naquele cortejo, naquele dia tremendo, onde Jesus virá com a multidão de salvos, para sentar no trono de Davi e reinar, e eu reinarei com ele. Mostra isso para o teu povo. Eu te peço no nome de Jesus. Deus, não há velhos, não há... Eu escrevi naquela porteira: ainda que for velhos, frutificarão. Não me deixe parar de frutificar. Não me deixe acomodar. Não me deixe, eu te suplico. Não me deixe aposentar.